Sejam bem-vindos ao nosso canal São Cristóvão Valinhos. Eu sou o Padre Maurício e estamos fazendo a leitura da Sagrada Escritura. Aqueles que nos acompanham, deixem o gostei ou não gostei, façam também o compartilhamento deste conteúdo. Nós hoje começamos então com o capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos. Nós vimos toda a vida heróica de São Paulo, mais uma vez, né? Ele é o apóstolo das gentes, ele é o apóstolo das nações, e a via de santificação de São Paulo, como nós notamos, é a via ordinária. Essa palavra não é boa, mas ela diz aquilo que queremos dizer. Não se trata da via sobrenatural, mas da vida cotidiana. São Paulo anunciando o Evangelho nas sinagogas, São Paulo até apanhando por causa do Evangelho, sendo açoitado por causa do Evangelho, mas o tempo todo, por causa do amor a Deus, ele fazendo o anúncio de nosso Senhor Jesus. É uma vida mais próxima da nossa. Deus não nos concedeu dons sobrenaturais. Não sei, de modo geral, Deus não tem concedido dons sobrenaturais aos cristãos. A nossa vida, a nossa santidade vem pela via comum do dia a dia, de fazer aquilo que nos é proposto, cumprir o nosso dever. Assim também fez São Paulo. Até que ele então foi levado, até que ele subiu a Jerusalém, e no julgamento ele então pediu para ir a Roma. Foi quando então ele foi preso e ali ficou aguardando até que pudesse ser enviado para Roma. E agora nós continuamos no capítulo 23. Com o olhar fixo no Sinédrio, Paulo assim falou: Irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. O sumo sacerdote Ananias, porém, ordenou aos que estavam perto que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus vai ferir-te, parede caiada. Tu sentas para julgar-me segundo a lei, e violando a lei, ordenas que me batam? Os que estavam ao seu lado lhe disseram: Estás insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que este é o sumo sacerdote. De fato está escrito: Não amaldiçoarás o chefe do teu povo. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra fariseus, Paulo exclamou perante o Sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam todas essas coisas. Houve então uma enorme gritaria. Alguns escribas do grupo dos fariseus se puseram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem para tirá-lo do meio deles e devolvê-lo à fortaleza. No dia seguinte, o Senhor apresentou-se a Paulo e disse-lhe: Tem confiança. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas minha testemunha também em Roma. Eu dizendo da via natural, da via ordinária, aqui o Senhor apareceu a Paulo, o Senhor Jesus. Tem confiança. É necessário agora ir a Roma para dar testemunho de mim. E Paulo aceita e obedece a nosso Senhor Jesus. No dia seguinte, depois desse dom sobrenatural, Paulo volta à vida cotidiana e à vida comum. No dia seguinte, os judeus armaram uma conspiração e se comprometeram sob julgamento a não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os participantes da conjuração. Foram então até os sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: Acabamos de nos comprometer sob solene juramento a não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Da vossa parte, então, com o acordo do Sinédrio,
Mandai dizer ao comandante que o faça comparecer à vossa presença, sob pretexto de examinardes mais minuciosamente o seu caso. Quanto a nós, estamos prontos para matá-lo antes que chegue aqui. Entretanto, o filho da irmã de Paulo soube da trama, foi à fortaleza, entrou e preveniu Paulo. Este chamou um dos centuriões e disse: leva este rapaz ao comandante, pois ele tem uma comunicação importante. O centurião conduziu-o ao comandante e disse a este: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que te trouxesse este rapaz que tem algo a dizer. Tomando o rapaz pela mão, o comandante o levou à parte e perguntou-lhe: o que tens para me comunicar? Ele respondeu: os judeus combinaram pedir que faças Paulo descer amanhã ao sinédrio, sob pretexto de examinarem mais minuciosamente o seu caso. Não acredites neles. Mais de 40 homens estão de emboscada. Eles se comprometeram sob juramento a não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. Agora estão de prontidão e aguardam o teu consentimento. O comandante despediu o rapaz, recomendando: não digas a ninguém que me trouxeste essas informações. Ele chamou então 2 centuriões e ordenou: ponde em prontidão, desde a 3ª da noite, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E que preparem também cavalos para Paulo montar e o levem são e salvo ao governador Félix. O comandante escreveu também a seguinte carta: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Então cheguei com a tropa e o arranquei das mãos deles, porque fiquei sabendo que era cidadão romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, mandei levá-lo ao sinédrio deles. Verifiquei que ele estava sendo incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Informado de que existia por parte dos judeus um complô contra este homem, resolvi imediatamente enviá-lo a ti. Comuniquei aos acusadores que devem expor na tua presença o que eles têm contra este homem. Conforme lhes fora ordenado, os soldados tomaram Paulo e o levaram de noite até Antipátrida. No dia seguinte, os soldados voltaram à fortaleza e deixaram os cavaleiros seguir viagem com Paulo. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador quis saber qual era a sua província de origem. Informado de que ele era da Cilícia, disse-lhe: quando os teus acusadores chegarem, eu te ouvirei. E mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Bem, imaginem vocês a confusão, a armação que fizeram contra Paulo. Agora, analisem a seguinte circunstância. Um governador, um funcionário romano, ia dar ouvidos a um rapaz que trouxe uma informação de uma emboscada. É a coisa mais improvável que acontecesse. Mas, porque Jesus assim o quis, então ele ouviu aquele rapaz e fez todos esses planos. Me lembro de novo de Jesus diante de Pilatos. Jesus sendo julgado, ele calado o tempo todo, até que não vais dizer nada, disse Pilatos. E Jesus respondeu: se tu tens poder sobre mim, porque este te foi dado do alto. Tu tens poder sobre mim, porque este te foi dado do alto. As coisas humanas são regidas pela vontade de Deus. E a coisa mais improvável, Deus fez que acontecesse, e Paulo então foi levado para Cesareia naquela noite. Nós vamos continuar ao capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi a Cesareia com alguns anciãos e um advogado chamado Tertulo. Eles apresentaram-se ao governador como acusadores de Paulo. Quando este foi chamado, Tertulo começou a acusação dizendo: graças a ti gozamos de paz profunda, e graças à tua providência melhorou muito a situação desta população. Excelentíssimo Félix,
Sempre e em toda parte reconhecemos com toda a gratidão esses benefícios. Ora, para não te deter muito tempo, conhecendo a tua benevolência, solicito por um instante a tua atenção. Verificamos que este homem é uma peste. Ele provoca conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazarenos. Ele tentou, inclusive, profanar o templo, por isso nós o prendemos. Interrogando-o, poderá certificar-te de todas as coisas de que nós o estamos acusando. Os judeus deram seu apoio, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Então, a um sinal do governador, Paulo respondeu: Eu sei que há muitos anos és juiz desta nação e por isso sinto-me à vontade para defender a minha causa. Como tu mesmo podes constatar, faz apenas 12 dias que subi em peregrinação a Jerusalém. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, alguém me viu discutindo com outras pessoas ou provocando desordem na multidão. Eles não podem provar aquilo de que agora me acusam. Confesso-te, porém, uma coisa. É segundo o caminho, que eles chamam de seita, que eu sirvo o Deus de nossos pais. Acredito em tudo o que está conforme a lei e em tudo o que se encontra escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança que eles têm, que há de acontecer a ressurreição dos justos e dos injustos. Por isso, eu também me esforço por manter sempre a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para minha gente e também apresentar ofertas. Eles me encontraram no templo, ocupado nisso, tendo-me devidamente purificado. Não havia ajuntamento nem tumulto. Sobrevieram, entretanto, alguns judeus da Ásia. São eles que deveriam apresentar-se a ti e acusar-me, caso tenham algo contra mim. Ou então, que estes homens aqui digam se encontraram em mim algum crime quando compareci diante do Sinédrio. A não ser que se trate desta única frase que gritei no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado hoje diante de vós. Félix estava bem informado a respeito do caminho e adiou a causa, dizendo: Quando chegar o comandante Lísias, examinarei a vossa questão. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo preso, mas com certa liberdade, e sem impedir que os seus lhe dessem assistência. Alguns dias mais tarde veio Félix com a esposa, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouvir falar da fé em Jesus Cristo. Porém, quando Paulo começou a comentar sobre a justiça, o domínio de si e o julgamento futuro, Félix ficou com medo e disse: Por ora podes ir. Quando eu tiver oportunidade, mandarei chamar-te. Ao mesmo tempo, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ocupou o lugar de Félix. E Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Alguns ensinamentos. Paulo não preparou a sua defesa, foi conduzido pelo Espírito. Depois, é possível torcer a lei de Deus para benefício próprio. É a nossa queda. Devemos saber que todos nós, assim como eu já disse, vocês e eu, somos feitos de barro. Devemos duvidar de nós mesmos e dos outros e fazer de tudo para que a nossa religião seja pura. Tem muita gente que não ama a Deus perfeitamente. Cuidado, não é porque é católico que é bom. E nós, tal como Paulo, no cotidiano da nossa vida, nos esforçamos para seguir a vontade do Senhor. Capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Os sumos sacerdotes e os mais importantes entre os judeus apresentaram-se a Festo para acusar Paulo, solicitando o especial favor de transferi-lo para Jerusalém. Já tinham passado 2 anos e eles não desistiram do Paulo. É que preparavam uma emboscada para matá-lo durante a viagem.
Festo respondeu que o lugar da prisão de Paulo era Cesareia e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles que dentre vós tiverem autoridade, desçam comigo a Cesareia. E se houver algo a incriminar nesse homem, apresentem acusação contra ele. Festo ficou com eles não mais de 8 ou 10 dias. Depois desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou trazer Paulo. Quando este chegou, os judeus que vieram de Jerusalém rodearam-no, apresentando muitas e graves acusações que, no entanto, não conseguiam comprovar. Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Querendo agradar aos judeus, Festo disse a Paulo: queres subir a Jerusalém para ser julgado lá, em minha presença, a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como reconheces perfeitamente. Se cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer. Mas, se não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo a César. Então Festo conferenciou com o seu conselho e disse: a César apelaste, a César irás. Mais uma vez Paulo então pega mais um navio e agora sim é levado a César, como era desejo de nosso Senhor Jesus. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram para Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram apresentar queixa contra ele e pediram-me que o condenasse. Eu, porém, lhes respondi que os romanos não costumam entregar um acusado antes que tenha sido confrontado com os acusadores, podendo defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram em sua presença, mas não aduziram nenhuma acusação referente a crimes de que eu suspeitava. Tinham somente certas questões contra ele a respeito de sua superstição e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirmava estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado ali. Paulo, porém, fez uma apelação para que sua causa fosse reservada ao juízo do imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Agripa disse então a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o ouvirás, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e foram à sala de audiências, junto com os tribunos e as pessoas importantes da cidade. A uma ordem de Festo, Paulo foi introduzido. Então Festo disse: Rei Agripa e cidadãos aqui presentes, estáis vendo o homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, exigindo que ele não continue vivo. No entanto, verifiquei que ele não fez nada que mereça a morte. Mas, como ele mesmo apelou para o imperador, decidi enviá-lo. Acontece que, a seu respeito, nada posso escrever de concreto ao soberano. Por isso, faço comparecer diante de vós, e principalmente diante de ti, rei Agripa, a fim de que, após o interrogatório, eu tenha o que escrever. Com efeito, pareceu-me absurdo enviar um prisioneiro sem indicar as acusações movidas contra Agripa. Dirigiu-se a Paulo: Podes tomar a palavra para te defender. Paulo estendeu a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de poder hoje, em tua presença, defender-me de todas as coisas de que os judeus me acusam, tanto mais que estás a par dos costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço-te que me escutes com paciência. Todos os judeus sabem como foi minha vida desde a juventude, que se iniciou no meio da minha gente e em Jerusalém.
Eles me conhecem de longa data e, se quiserem, poderão testemunhar que vivi como fariseu, de acordo com o grupo mais rigoroso da nossa religião. Hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais e que as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus noite e dia com perseverança. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que se julgas entre vós tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu também antes acreditava ser meu dever combater com todas as forças o nome de Jesus o Nazareno. Foi o que eu fiz em Jerusalém. Prendi muitos dos seus fiéis, com autorização dos sumos sacerdotes, e dei meu consentimento quando eram condenados à morte. Muitas vezes, percorrendo todas as sinagogas, eu procurava forçá-los a blasfemar por meio de torturas, e no auge do meu furor contra eles, eu os caçava até em cidades estrangeiras. Nessas condições, eu estava indo a Damasco com autorização e a mando dos sumos sacerdotes. Ó Rei, eu estava a caminho, quando, pelo meio-dia, vi uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu, a mim e aos que me acompanhavam. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saul, Saul, por que me persegues? É inútil resistires contra o aguilhão. Eu respondi: Quem és, Senhor? E o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem estás perseguindo. Agora levanta-te e fica de pé. O motivo pelo qual te apareci é este: eu te estabeleci para que sejas meu servo e testemunha desta visão e de outras ainda, nas quais te aparecerei. Eu te livrarei das mãos deste povo e também dos gentios aos quais eu te envio, para que lhes abras os olhos e para que se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Assim, eles receberão o perdão dos pecados e a participação da herança com os santificados pela fé em mim. Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celeste. Pelo contrário, levei a mensagem em primeiro lugar aos habitantes de Damasco e aos de Jerusalém, e depois a toda a região da Judéia e também aos gentios. Disse-lhes que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam enquanto eu estava no templo e tentaram matar-me. Porém, graças ao socorro de Deus, até hoje continuo a dar testemunho diante de pequenos e grandes. Nada ensino além do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer, isto é, que o Cristo deveria sofrer e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, haveria de anunciar a luz ao povo judeu e também aos gentios. Paulo assim falava em sua defesa quando Festo interrogou em alta voz: Estás ficando louco, Paulo? Teu muito estudo te fez enlouquecer. Paulo respondeu: Não estou ficando louco, excelentíssimo Festo. Estou falando palavras verdadeiras e sensatas. O próprio rei, diante de quem estou falando com toda a franqueza, certamente está a par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe seja desconhecido, pois essas coisas não aconteceram num lugar distante. Rei Agripa, acreditas nos profetas? Eu sei que acreditas. Então Agripa disse a Paulo: Ainda um pouco e me convences a tornar-me cristão. Paulo respondeu: Ainda pouco ou ainda muito, quisera Deus que não somente tu, mas todos os que me escutam hoje tornem-se como eu, com exceção destas correntes. O rei levantou-se e com ele o governador, Berenice e todos os que participaram da sessão. Enquanto saíam, conversavam e diziam: Este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. E Agripa disse a Festo: Esse homem bem que podia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Paulo deu testemunho diante dos grandes e dos pequenos. E imaginem, provavelmente, aqui não está dito aqui. Aqui já é um pouco imaginação minha.
Eu imagino que nessa hora todos riram. Paulo, mais um pouco eu fico cristão, igual a você. E provavelmente eles riram e aos poucos foram vendo que não tinha nada de grave. Vamos soltar esse homem, mas ele apelou a César. E assim Paulo foi cumprindo a vontade de Deus. Vejam, é lá no cumprimento do nosso dever, na nossa casa, é sendo bom cristão, é sendo uma boa mãe, é sendo um bom profissional, é sendo um bom marido, que nós vamos fazendo a graça de Deus acontecer. Deus não nos envia a Roma, Ele nos envia a nossa casa, na nossa vida. E é ali que nós devemos dar testemunho, e no devido momento. Vejam que Paulo não falou a festa de Jesus, só na presença do rei Agripa, que ele então falou de Jesus. Assim também na nossa vida, nós devemos anunciar oportuna e inoportunamente, mas temos de sentir também um pouco o clima no qual nós estamos. Aqueles que são mais avessos à fé, não adianta anunciar nada, eles não vão escutar. Agora, quando eles se dispõem a ouvir, aí nós temos de dar testemunho. Alguns vão até rir. Imagina, você está ficando muito radical. Esquece isso aí, bobagem, não dê bola para isso. Assim também seremos tidos por loucos. Eu sei dos relatos daqueles que têm filhos, muitos filhos, família numerosa. Chegam os filhos, começam a falar assim, você está ficando louca, você está grávida outra vez. Se a gente dissesse, não, Jesus mandou, provavelmente a mulherada vira motivo de riso. Outros vão ser terão alguns julgamentos, algum ódio das pessoas. E é justamente ali que nós devemos dar testemunho, com serenidade, tranquilidade. E quando for possível, a mãe de muitos filhos, isso já aconteceu muitas vezes, a mãe de muitos filhos pode dizer, olha, a cada filho que nasce eu fico mais feliz e o meu coração se alarga de amor. E a mãe que tem um só vai saber, né? Vai saber do que se trata. Então não tenham medo de obedecer a Jesus, não. É exigente, hein? Dá muito trabalho, a gente tem de trabalhar dioturnamente. Seremos condenados, seremos motivo de riso, mas tranquilos, serenos no nosso caminho, devemos levar a nossa fé. Capítulo 27. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos num navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade, Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber assistência deles. Partindo daí, passamos pela costa de Chipre, pois os ventos eram contrários. Navegamos o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha e desembarcamos em Mira, na Lícia. O centurião encontrou aí um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Durante vários dias navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura de Cnido. Como o vento era contrário, passamos pela costa de Creta, junto ao cabo Salmone. Depois de tê-lo dobrado com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lasaia. Passou bastante tempo e a viagem se tornou perigosa, pois já havia passado o grande jejum. Paulo então advertiu: Senhores, vejo que a viagem começa a acarretar prejuízo e grande dano, não só para a carga e o navio, mas também para nossas vidas. O centurião, porém, acreditou mais no piloto e no armador do que nas palavras de Paulo. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi da opinião de que se deveria partir daí e tentar passar o inverno em Fênix, um porto de Creta, aberto ao sudoeste e ao noroeste. Quando começou a soprar uma brisa do sul, eles julgaram poder executar esse projeto. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Pouco depois,
desencadeou-se do lado da ilha o vendaval conhecido como Euraquilão. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos à deriva. Passando rente a uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram expedientes de emergência. Cingiram o navio com cordas de segurança e, tremendo encalhar em Sirte, desceram a âncora flutuante e ficaram à deriva. Quando no dia seguinte fomos violentamente sacudidos pela tempestade, começaram a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Por vários dias não vimos nem sol, nem estrelas, e a violenta tempestade continuava a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Amigos, se me tivesseis escutado e não tivesseis saído de Creta, teríamos evitado este perigo e prejuízo. Apesar disso, aconselho que sejais corajosos, porque ninguém de vós vai morrer. Só perdereis o navio. Esta noite apareceu-me um anjo daquele Deus ao qual pertenço e a quem sirvo. O anjo me disse: Não tenhas medo, Paulo, deves comparecer diante de César. Deus concedeu-te a vida de todos os teus companheiros de viagem. Portanto, coragem, senhores. Tenho confiança em Deus de que as coisas acontecerão como me foi dito. Todavia, devemos encalhar em alguma ilha. Algumas coisas. Os cristãos sempre ajudando Paulo, os cristãos sempre se ajudando, sabendo que ele ia passar, se prepararam, deram lá as provisões. Outra vez aqui, Deus deu aqui uma ajuda sobrenatural a Paulo, para que ele tivesse confiança. Deus vai concedendo os dons sobrenaturais não para o bem da pessoa, mas conforme a necessidade, conforme aquilo que Deus precisa. Hoje celebramos o dia de Santo Antônio. Santo Antônio tinha dons sobrenaturais. Conversava com os peixes, ele exercia poder sobre as mulas, mas isso era para a necessidade dos cristãos. Conforme a nossa necessidade, Deus vai concedendo esses dons sobrenaturais. De modo geral, Deus vai pedindo de nós a santidade no cotidiano. Então não esperemos grandes coisas, a não ser que Deus tenha grandes projetos conosco. E aí devemos nos preparar, porque a perseguição vai ser grande, senão dos homens. Até parece que o demônio queria impedir que Paulo chegasse a Roma. Mas como era desígnio de Deus, assim aconteceu. Paulo, coragem, ninguém vai morrer. Continua firme. E assim Paulo permaneceu. Já fazia 14 noites que éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático. 14 noites, né? Às vezes a gente fica assim preocupado com uma doencinha aqui, alguma gripezinha ali, 14 noites. Depois de 2 anos, né? Esperando, sendo julgado para cá e para lá, esperando que lhe desse propina, e Paulo não deu, ficou firme. Quando pela meia-noite os marinheiros viram sinal de terra, lançaram a sonda e deu uns 30 metros de profundidade. Um pouco mais adiante, lançaram novamente a sonda e deu uns 20. Com medo de que o navio batesse em rochas, eles desceram 4 âncoras do lado de trás do navio e esperavam ansiosamente o raiar do dia. Entretanto, os marinheiros tentaram fugir do navio. Com o pretexto de jogar âncoras a partir da proa, já estavam descendo o bote ao mar. Paulo disse então ao centurião e aos soldados: Se eles não ficarem no navio, não vos salvareis. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair no mar. Esperando que amanhecesse, Paulo insistia para que todos comessem. Dizia: faz 14 dias que estáis esperando, em jejum, sem comer nada. Aconselho que vos alimenteis. É necessário para a saúde. Ninguém de vós perderá um cabelo da cabeça. Depois de dizer isso, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos,
partiu o pão e começou a comer. Então todos se reanimaram e alimentaram-se também. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de comerem o suficiente, jogaram o trigo ao mar, aliviando o navio. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra. Vendo uma enseada com uma praia, ponderavam se ali poderiam levar o navio à terra. Soltaram as âncoras, entregando o navio ao movimento do mar. Ao mesmo tempo, desamarraram as cordas dos lemes, içaram a vela em frente ao vento e dirigiram o navio para a praia. O navio, porém, foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte dianteira atolada ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia. Mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem a terra. Depois, mandou que os outros fossem atrás, agarrados em pranchas ou em qualquer pedaço do navio. Assim, todos chegaram à terra sãos e salvos. Mais uma vez, quase o demônio conseguiu matar Paulo pela segurança daqueles homens. Mas não aconteceu. Uma vez que estávamos fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos mostraram extraordinária gentileza para conosco. Acolheram a nós todos, não sem acender uma fogueira por causa da chuva que caía e do frio. Paulo, entretanto, saiu para recolher uma braçada de gravetos a fim de os lançar ao fogo. Por causa do calor, saiu uma víbora que se enrolou na sua mão. O demônio brigou mesmo com Paulo. Tentou impedir que ele chegasse, não deu certo. Afundou o navio, não deu certo. Agora uma cobra para tentar matá-lo envenenado. Os nativos viram a cobra venenosa, pendurada na mão dele e diziam entre si: "Este homem é mesmo um criminoso. Apenas escapado do naufrágio, a justiça divina não lhe permite viver." Paulo, porém, sacudiu a cobra dentro do fogo, sem sofrer nenhum mal. Achavam que ele fosse ficar inchado e cair morto imediatamente. Esperaram muito tempo e, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. O demônio fazendo de tudo, mas só melhorava a coisa. Nos arredores daquele lugar ficava a propriedade do chefe da ilha, chamado Públio. Ele nos acolheu durante 3 dias, mostrando muita gentileza. O pai de Públio estava de cama com febre e desinteria. Paulo entrou no quarto dele, orou, impôs as mãos sobre ele e o curou. Em vista disto, os demais doentes apresentavam-se a Paulo e eram curados. Eles demonstraram muitos sinais de estima para conosco e, quando partimos, deram-nos tudo o que era necessário para a viagem. Vendo a necessidade, Deus concedeu dons sobrenaturais a Paulo. E assim a coisa foi sendo levada ao longo de toda a viagem. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que tinha passado o inverno na ilha de Malta e levava como emblema os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Siracusa é a terra de Santa Luzia, a nossa irmã, a grande Santa Luzia. Depois, costeando, chegamos a Régio e no dia seguinte levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para permanecer 7 dias com eles. Em seguida fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Vejam, Paulo não tinha chegado lá, mas a fé sim. Os irmãos foram acolhendo. A fé chegou a Roma antes de Paulo. E Paulo foi para lá para dar testemunho. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. Ele tinha o regime semiaberto.
Paulo tinha, como que chamam, uma tornozeleira. Então, ele tinha... Veja que o direito nosso, ele tem muito do direito romano, conforme as tecnologias e as possibilidades. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos pais. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam soltar-me. Os judeus, porém, se opuseram e fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha gente. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar convosco, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Então eles disseram a Paulo: Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a teu respeito, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram relatou qualquer coisa de mal contra ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de tua própria boca o que pensas, pois ficamos sabendo que essa seita encontra oposição por toda a parte. Então marcaram um dia e foram com mais gente para se encontrar com ele no seu alojamento. Desde o amanhecer até a tarde, Paulo fez uma exposição fundamentada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Assim, discordando entre si, eles se foram, enquanto Paulo só dizia uma coisa: Bem que o Espírito Santo falou aos vossos pais por meio do profeta Isaías. Vai ter com esse povo e dize-lhe: Com o ouvido ouvireis e não compreendereis, com a vista vereis e não enxergareis. O coração desse povo se endureceu, com os ouvidos ouviram mal e seus olhos eles os fecharam, para que não enxerguem com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Ficai, pois, sabendo, esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles escutarão. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento. Assim termina os Atos dos Apóstolos. São Paulo chega a Roma e ali ele dá testemunho porque era vontade do Senhor, e lá ele morre degolado à espada. Agora conta a tradição que nesta ocasião a cabeça de Paulo quicou 3 vezes e em cada lugar em que a cabeça caiu nasceu uma fonte de água. Embora isso não tenha registro, eu sinceramente acredito, porque aquele homem foi um homem grandioso, nosso irmão Paulo, e porque a fé chegou em Roma, de Roma a fé se espalhou por todo o mundo. Bem, isso aconteceu ali no 1º século. Depois disso, a Roma começa um declínio. Quando chega o século V, Roma ela é tomada pelos pagãos. Toda a estrutura romana ela é corrompida, tudo vai ao fim, e a única instituição que estava estável em todo o império era precisamente o papado, era a Santa Igreja Católica. E dali então começa a Idade Média. Depois os bárbaros dominam todo o império, nós perdemos toda a cultura e toda a civilização romana, e a cultura é resguardada pelos filhos de São Bento, que é guardado em todos os mosteiros, e assim a igreja passa por 1000 anos. É quando então um grande homem no século XVI, Santo Inácio de Loyola,
que também foi convertido pelo Senhor, com uma história mais ou menos parecida com a de Paulo. Ele também cai do cavalo, e ali então ele vai se convertendo, e ele então começa a se aplicar na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ele funda uma companhia de soldados, né, de homens viris que pudessem viver a fé, e ele então envia alguns desses homens dos seus filhos, né? Uns chegam à China, que é o Oriente, né? Que é o Xavier, São Francisco Xavier, e para nós, para o Brasil, ele envia o jovem seminarista, o São José de Anchieta. E aí começa toda a história aqui no Brasil com esse homem que também era picado e não morria, que também tinha dons sobrenaturais, um fundador da cidade de São Paulo. E a fé vai chegando a todo o Brasil e de modo especial a nós aqui. Com a criação da Diocese de Campinas, nós temos ali já a cidade começando a se desenvolver, e os padres então começam a criar a igreja de São Sebastião, que era a devoção dos valinhenses, e depois construímos uma pequena capela, onde ali é aquele coreto ali no centro. Depois criamos aquela igreja maior, com a ajuda do Figo, que o Monsenhor Bruno Nardini começou a trazer uma nova poda. Fizemos a festa do Figo para construir aquela igreja. Depois, em 1966, daquela igreja, o bispo de Campinas cria esta paróquia de São Cristóvão. E lá em 2017, Deus me manda para cá, para essa paróquia. Veja, em tudo isso eu estou dizendo, Deus conduz a nossa história. Deus conduz a evangelização. Deus tudo conduz. Deus tudo faz para o bem do povo cristão. E mesmo quando tudo parece estar perdido, quando os homens vão lutar contra a igreja, ou quando o demônio tenta tirar o ânimo, ou o demônio tenta impedir a evangelização, Deus de algum lugar faz brotar alguma esperança. E não sei se vocês sabiam, eu vou morrer e vocês também, não quero assustar ninguém, e depois de nós a igreja vai continuar em pé, evangelizando outros, e grandes coisas ainda serão feitas. Como diria o próprio Dom Paulo de Tarso, nós somos representantes efêmeros de uma igreja que é perene. E assim a nossa história vai sendo conduzida por Deus, e Deus derrama amor em cada pessoa, e Deus tem um projeto para cada pessoa. E se nós formos fiéis, nós vamos fazer também, tal como São Paulo, esse grande homem, grandes e belas coisas. Me permitam conceder a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você que assistiu à nossa aula, deixe o seu like, o seu gostei ou o seu não gostei. Até o nosso próximo encontro.